Olá pessoal, Paulo Vilar, tudo bom? Fazer algumas observações aqui a respeito de todo esse imbróglio que está, essa guerra de narrativas em relação a Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, a Bolsonaro, Constantino, Kim Paim, Paulo Figueiredo. Ou seja, nós temos várias pessoas pensando de formas diferentes sobre o mesmo assunto, né? Que é a questão política de São Paulo. Né? Bolsonaro está certo em apoiar Nunes, Nicolas Ferreira rachou a direita, Pablo Marçal não sei o quê. Eu estou trabalhando nas campanhas de ruas aqui e eu vejo gente com ódio do Bolsonaro por causa do Pablo Marçal. Ou seja, eu já consigo ver o efeito negativo de Pablo Marçal para a política, tá? Mas a questão é a seguinte, gente, nós temos que pensar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais macro, tá? Todos aqueles ícones que nós temos do passado aí, por exemplo, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Reagan, cada um dos ícones que nós temos aí ao longo da história, eles não foram construídos da noite para o dia. Entendeu? Eles foram construídos de forma gradativa, né? E se criou esse personagem que hoje são ícones da direita. Tá? Mas ao longo da trajetória desses caras, com certeza eles cometeram muitos erros, deram muita canelada, fizeram muita bobagem, entendeu? Houve muitas guerras de narrativa ao longo da construção da carreira deles. Né? E o que a direita precisa entender no Brasil é que nós precisamos construir esse tipo de pessoa. A história ela é contada pelo lado vencedor. Imaginem vocês que passado 30 anos a gente tenha realmente conseguido conquistar algo, tenha realmente tomado o poder, por assim dizer, né? Tenha ocupado as escolas, faculdades, formado gente. Quem são os nossos ícones? Quem são as nossas lideranças que nós vamos construir? Porque parece que o Brasil não quer construir uma liderança firme. Porque quando aparece a possibilidade de nós termos uma liderança, que é o caso do presidente Jair Bolsonaro, alguém que consegue aglutinar pessoas, alguém que realmente põe povo na rua, quando é o caso de nós construirmos essa liderança, a gente fica se apegando em picuinhas, tentando destruir o cara porque o cara não reza 100% como eu penso. Ou porque o cara apoia alguém que eu não gosto. Eu não gosto do Nunes, entendeu? Mas nem por isso eu vou deixar de dar meu apoio ao presidente Bolsonaro. Tá? Eu não votaria no Nunes. E também não gosto do Marçal. Eu acho que o Nicolas também está embarcando num barco furado, tanto o Nicolas quanto o presidente Bolsonaro. Mas aí a gente entrar nos meandros da política, daquilo que é conversado dentro dos gabinetes, é uma outra história. É uma outra história. Existe ocupação de espaço, de poder. Tem muita coisa debaixo desse jogo para a gente ficar agindo como se fosse torcida de futebol. Quando a gente entra no Twitter, vê as redes sociais, as pessoas agem como time de futebol. Eu sou Bolsonaro até morrer, eu sou Marçal, Bolsonaro traiu a direita, não sei o que, se aliou com a esquerda. Bom, gente, primeiro isso aí é uma bobagem, tá? Porque o Bolsonaro é um cara com mais de 30 anos de vida pública e ele sabe que se ele quisesse simplesmente viver a sua vidinha boa, ganhar muito dinheiro, muito recurso e viver tranquilinho, ele estava com a esquerda há muito tempo, não precisava levar facada, não precisava fazer tudo o que ele fez e está se desgastando como ele se desgasta. Então esse papo de que Bolsonaro se alia à esquerda ou trai à esquerda, isso aí é mentira, é balela. A questão é que eu estou muito mais preocupado da gente construir os nossos personagens para o futuro. O que os livros de história vão contar quando nós realmente tivermos vencido essa batalha. Então hoje nós precisamos ocupar espaço, nós precisamos a cada dia mais estar nas universidades, nas escolas, nos conselhos tutelares, né, em todos os segmentos da nossa sociedade. Ou seja, nós temos uma batalha aí de para no mínimo 40 anos de luta, tá, para a gente começar a mudar esse jogo. Só que nesse meio tempo nós temos a possibilidade de construir pelo menos um ícone na direita. E esse ícone se chama Jair Messias Bolsonaro. Não tem outro igual a ele para construir, para ajudar na construção dessa história. E ele com as suas imperfeições, com seus defeitos, com seus erros, se a gente souber trabalhar isso de forma coerente, inteligente, quando nós vencermos a batalha, quando nós ocuparmos realmente o poder no nosso país, nós vamos contar a história. E aí, se nós destruirmos agora a imagem de Bolsonaro, do Nicolas Ferreira e de tantos outros, pode botar o Tarcísio, pode botar tantos outros aí que estão no embate político aí, que estão na linha de frente, se nós destruirmos a imagem desses caras agora, quando nós formos contar essa história daqui a 30, 40 anos, nós não vamos ter ninguém. Tá? Então a gente tem que parar com esse negócio de salvador da pátria, parar com esse negócio de que a pessoa tem que rezar a minha cartilha. Tá? Eu tenho a minha candidata a vereadora aqui na minha cidade. A gente está há 5 anos caminhando e trabalhando junto, temos os mesmos objetivos, defendemos as mesmas coisas, os mesmos valores, mas se a gente for sentar para conversar realmente,
talvez muito daquilo que nós acreditamos, a forma de enxergar seja diferente. E aí, nós vamos rachar lá na frente? Entendeu? Então, assim, ó, a questão é essa, gente. A gente precisa parar com essa bobagem de tratar a política como torcida de futebol, os grupinhos organizados que vêm ali. No Twitter vem aquele monte de gente do lado do Marçal, um monte de gente do lado do Bolsonaro, entendeu? E um tentando destruir o outro. Tá? E isso aí quem está perdendo é a gente, quem está ganhando é a esquerda. Eu não confio no Pablo Marçal, acho que ele é um alpinista político, aquele cara que vai tentando se agarrar em tudo e todos para subir, né? Ele já deu várias demonstrações, eu não votaria nele. Tá? E também não gosto do Nunes, também não votaria no Nunes. Minha opção seria a Maria Helena lá, a Marina Helena, do Novo se eu fosse de São Paulo. No primeiro turno e no segundo turno voto em qualquer um contra o Boulos. Ponto pacífico isso aí. Entendeu? Agora, daí a gente ficar destruindo uma imagem que a gente conseguiu construir aí do presidente Bolsonaro, que já é, querendo ou não, é uma afirmação política, e destruir essa imagem em cima de um cara que a gente não sabe realmente quais são as suas reais intenções, porque o que eu vejo no Marçal é que ele consegue entregar a mensagem correta. O meu problema é o mensageiro. Será que esse mensageiro está só querendo conquistar a gente ou ele realmente pensa o que ele pensa? Tá? Então o Marçal está conseguindo rachar a direita porque ele entrega a mensagem correta. E é verdade, a mensagem que ele está entregando é correta. Mas os motivos que ele faz, eu não sei. Entendeu? Então é aquela coisa, né? O conselho de Gamaliel lá na Bíblia, né? Vamos deixar que o tempo vai dizer se ele está com nós ou contra nós. O tempo vai dizer isso sobre o Marçal. Eu espero até que ele esteja do nosso lado, mas eu não confio nesse momento. Agora, o presidente Bolsonaro já deu N provas de que ele está do mesmo lado que eu. Entendeu? Então, eu fico com o meu apoio a ele, tá? E a minha liberdade de dizer, não gosto do Nunes, não quero votar no Nunes. Eu acho que é isso que a gente precisa. Tá? Ter a liberdade de decidir o que nós queremos. O presidente dá a sua orientação, por os motivos eu não sei, tá? Mas ele dá a sua orientação, agora nós somos livres para dizer queremos ou não queremos. Entendeu? E a mesma coisa serve para o Nicolas Ferreira. Eu acho que ambos estão embarcando numa canoa furada, tanto o Nicolas Ferreira quanto o presidente Bolsonaro. Os motivos de cada um, eu não sei. Eu sei que o Bolsonaro já é um cara maduro, experimentado, o Nicolas Ferreira é um jovem, e o Marçal, para mim, é um oportunista. Tá? É um oportunista em quem eu não confio. Está entregando a mensagem correta? Está. Está batendo naquelas pessoas que precisam ser batidas? Está. Mas se ele realmente é bom para a Prefeitura de São Paulo? Não sei. Não sei. Tá? Mas deixa o jogo acontecer, gente. Agora vamos pensar naquilo que eu falei no começo, né? Que tipo de personagem nós vamos botar nos nossos livros de história no futuro? Porque se nós ficar nessa ladainha aí de torcida de futebol, né, o dia que nós vencermos essa guerra aí, essa etapa, e começarmos realmente a ser a maioria em todos os segmentos da sociedade, nós não vamos ter ícones para mostrar na história. Então eu prefiro construir essa imagem do presidente Bolsonaro, mesmo com seus erros e com seus muitos acertos também. Tá bom, pessoal? Vamos pensar nisso. E acho que a gente tem que amadurecer muito em questão de política, tá? É muita bobagemzinha, muito infantil os debates na rede social. E infelizmente eu poderia dizer que são só as bolhas, mas eu estou aqui no calçadão, no centro da minha cidade, e isso atinge muita gente. O povão tá antenado, tá ouvindo o que vocês falam, e só que eles não têm essa capacidade de filtrar muitas vezes, né? Então eles ficam naquele 8 ou 80, ou ama Bolsonaro ou odeia Bolsonaro, ou ama Marçal ou odeia Marçal. Eu consigo ouvir o Constantino e o Paulo Figueiredo, os dois têm posições completamente contrárias em relação ao Paulo Marçal. Tá? Eu ainda estou mais adepto a concordar com o Paulo Figueiredo nessa ocasião. Tá? Então, mas nem por isso eu vou deixar de dizer que o Constantino é um traidor ou coisa parecida. E se eu concordasse com o Constantino, eu não ia dizer que o Paulo Figueiredo é um traidor ou coisa parecida. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ouvir questões pontuais, olhar, analisar, sondar e tirar a nossa posição. A gente precisa, por isso que é necessário que a gente tenha bagagem dentro de nós mesmos, a nossa própria bagagem, e aí confrontar com aquilo que os outros trazem para nós de opinião. Mas não ser cego com viseira e dizer é assim e pronto, ou é assado e pronto. Tá bom, pessoal? Ficou um pouquinho grande, mas é isso aí. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul.